Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. E pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos e recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Agradeço pela oportunidade.
Queridos, graça e paz. Viu como ficou muito melhor? Ao vivo. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Nós falamos pela manhã aqui, ou ouvimos, a irmã Silvia falar sobre os desafios e oportunidades. E o Senhor já tinha me falado sobre esta mensagem semana passada, quando meditamos sobre a vida familiar de Abraão e relacionamentos quebrados. E às vezes a gente fica imaginando como é Deus. Praticamente a semana toda nós tratamos sobre este assunto. Os colegas de trabalho, vez por outra, puxavam o assunto voltado à questão de relacionamento quebrado, em todas as áreas. Às vezes nós temos relacionamento quebrado no trabalho, relacionamento familiar quebrado, relacionamento quebrado na igreja, relacionamento quebrado na escola, na rua. Ou seja, onde houver ser humano, haverá controvérsias e problemas de relacionamento. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele fala que independente da circunstância, independente da situação, independente dos momentos, nós temos que viver fiéis ao Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Observem que a recomendação do apóstolo Paulo é: renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Podeis assentar. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite e te adoramos na beleza da tua santidade, pela tua palavra, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, recebido o nosso louvor, recebido a nossa adoração. E nós queremos te pedir neste momento, Senhor, por amor da tua misericórdia, fala conosco através da tua palavra e nos dê a direção daquilo que precisamos ouvir do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. No livro de Gênesis, no capítulo 18, a Bíblia nos diz que chegou Deus a Abraão dizendo que ele iria destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo:
destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura, Senhor, houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Amados, quando Deus chama Abraão, na cidade de Ur, na região da Caldeia, ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão sai de Ur e vai para Padã Arã. Isso por volta do ano 1600 antes de Cristo. 550 anos antes de a saída do povo de Israel do Egito. Deus diz a Abraão que faria dele uma grande nação. Mas ele disse para que ele saísse da sua parentela. Havia problemas na parentela de Abraão com relação aos caldeus. A cidade de Ur era uma cidade politeísta, dominada pela adoração a vários deuses. Terá, o pai de Abraão, teve o seu nome em homenagem a um dos deuses de lá da região da Caldeia. Abraão também teve o seu nome, Abrão, em homenagem a um dos deuses da Caldeia, o deus Lua. O que Deus estava observando na família de Abraão e na região onde eles estavam morando é que ali não dava mais para viver servos de Deus para receber a sua promessa. Então ele ordena a Abraão que saia. Abraão sai da cidade de Ur e ele leva consigo o filho de seu irmão. Deus havia mandado sair da sua parentela. Então poderíamos dizer aqui que aparentemente Abraão teria duvidado da promessa de Deus. Havia naquela época uma concepção de que todo homem tinha que deixar herdeiros. Abraão não tinha filhos. E levando ele, Ló, junto com ele, então ele poderia adotá-lo e torná-lo seu filho. Abraão tinha aproximadamente 75 anos e nenhum dos historiadores conseguiram chegar à conclusão de quantos anos tinha Ló quando saiu com Abraão. Mas certamente era mais moço, bem mais moço. E diz a Bíblia que agora eles foram para a região de Canaã. E eles começam a cultivar a terra. Abraão, cada dia que passa, vai ficando mais rico. E Ló também, por sua vez, o seu gado vai se multiplicando. Os dois adquirem muita riqueza naquela terra. E chega um momento em que os pastores do gado de Ló começam a contender com os pastores de gado de Abraão. Ló então chega-se a Abraão e disse a ele que estava havendo um grande problema. Estava dificultando o relacionamento familiar. Abraão, na sua sabedoria, então disse: olha, eu tenho uma sugestão, uma proposta para você. Que você escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, o homem de Deus, quando ele está na direção de Deus, ele evita problemas. Diante de um problema, ele encontra uma solução. E a solução agora era mais uma vez se apartar da sua parentela. E Ló, então, jovem, cobiçoso, rico, grande empreendedor, olha para as campinas do Jordão e disse: é para lá que eu quero ir. Abraão, então, o abençoa e o despede para a região de Sodoma.
E segundo a história bíblica, nós vamos compreender que houve um tempo em que houve ali uma guerra entre 5 reis naquela região. Abraão intervém e protege o seu sobrinho. Mais uma vez ele estava abençoando a sua família. Passaram-se 24 anos e Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, agora com 99 anos, e dá a ele um filho. Não vamos entrar no mérito da história, daquilo que nós falamos aqui há pouco tempo sobre o primeiro filho, Ismael. Mas queremos focar agora na concentração familiar de Abraão e Ló. Abraão, então, consegue viver em uma região distante da cidade de Sodoma. Mas ele não estava alheio ao que acontecia naquela cidade. Ele sabia que era uma cidade muito terrível. Ló havia visto apenas as coisas bonitas daquela região. Região próspera, de grandes pastagens, onde o seu gado poderia viver livremente e reproduzir-se mais. Mas nós conhecemos pela história bíblica que as cidades de Sodoma, Gomorra e mais 2 cidades circunvizinhas estavam completamente dominadas pelo pecado. Mas quem foi para ali? Um servo de Deus. Ló ficou por ali durante muitos anos. E Deus esperando que saísse alguma coisa proveitosa da atitude de Ló e de sua família naquela região, plantando a palavra, semeando a palavra. Aí nós lembramos da palavra do Senhor em Ezequiel, quando diz lá no capítulo 2, eu estou te enviando a uma casa rebelde, e quer ele ouça, quer ele deixe de ouvir, pregue a palavra. Querido, seria suficiente para a vida de Ló que ele tivesse vivido uma vida na presença de Deus, testificando o poder de Deus, levando a palavra àquela nação, àquelas cidades. Evidentemente a história não conta se ele o fez ou se ele deixou de fazer, mas fato é que aquelas cidades continuaram na sua rebeldia. E chega um momento em que Deus começa a olhar para a região das Campinas do Jordão e vê que toda aquela região estava devastada pelo pecado. Ló e sua família, portanto, permaneciam fiéis ao Senhor. E o que nós queremos destacar aqui, queridos, é a fidelidade de Ló. Vivendo no meio do pecado, comungando com aquelas pessoas de todas as situações, comercializando entre eles, próspero fazendeiro, rico naquela região, e vivendo com aquele povo no meio do pecado, mas se abstendo do pecado, não aceitando que o pecado permeasse a sua vida, não aceitando que nada daquele mundo viesse a contaminar a sua casa, a contaminar a sua família, ou seja, ele protegeu a sua casa. E num dado momento, Deus então decide que não há solução para aquela cidade. Eu particularmente quero crer que Ló tenha feito a sua missão. Eu quero crer que ele tenha cumprido de pregar a palavra. Eu quero crer que ele tenha testemunhado de Cristo, testemunhado de Deus, do Jeová, do Senhor Todo-Poderoso. Ali eles adoravam um Deus chamado El, por causa do grande Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eles adoravam o Deus Mote, que era o Deus da morte. Eles adoravam Baal. Aquela região estava totalmente devastada pelo pecado. A contaminação do pecado tinha saído de várias regiões e contaminado também Sodoma e Gomorra. E aquelas cidades sofriam a consequência do pecado. Ló permanecia fiel ao Senhor. Quando Deus então chega para Abraão e disse: olha,
para cumprir a palavra, porque a Bíblia nos diz que Deus havia falado que Ele não deixaria que nada acontecesse sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Chega Ele então a Abraão, envia ali anjos e vão falar com Abraão, e Deus fala com Abraão. O cheiro da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra tem afetado as minhas narinas. E como você tem sido meu servo fiel, eu estou te avisando. Eu sei que ali há familiares seus, mas eu vou destruir aquelas cidades. Abraão começa então a contender com o Senhor e disse: Deus, o Senhor vai destruir o ímpio e o justo junto? Vai queimar o joio e o trigo junto? E Deus diz então: longe de mim esteja de fazer tal injustiça, de destruir o justo com o ímpio. Mas é como que se naquele diálogo ele tivesse perguntado a Abraão: faça para mim uma relação de quantos justos há em Sodoma. Quantas vezes você esteve lá, Abraão? Quantas vezes você foi lá fazer uma vistoria de como estava a vida de sua família ali? Mas eles tiveram um diálogo apenas de como seria a destruição de Sodoma e de Gomorra. E Abraão então disse: Deus, e se tiver ali 50 justos? E Deus então disse: eu não a destruiria por causa dos 50 justos. Senhor, mas se houver ali 45, também não destruiria por causa dos 45. E foi ele contendendo com o Senhor até chegar ao número de 10. Aí não poderíamos dizer se esse número era o máximo que ele poderia aproximar-se de Deus para solicitar misericórdia, clemência por aquele povo, ou porque sabia Deus que não havia ali 10 justos. Em uma cidade próspera, mercantilista, voltada para a riqueza agropecuária, não ter 10 justos, não tinha. E quando Deus manda anjos para chegar àquela cidade, consegue notar que somente a família de Ló permanecia fiel ao Senhor. 4 pessoas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E diz a história bíblica que quando aqueles anjos chegam àquela cidade, de tão bonitos que eram, os homens daquela cidade quiseram ter contato com aqueles homens, anjos. Ló então resguarda mais uma vez a sua casa, mas chega um dado momento que ele vê-se apertado e diz: olha, eu concedo a vocês as minhas filhas, para que vocês deixem esses anjos livres, para que não toquem neles, porque eles são propriedade de Deus. Ló chega ao ponto de oferecer aquilo que era mais precioso para proteger o que era de Deus. E diz a Bíblia então que Deus manda fogo e enxofre, destrói aquela cidade, salvando Ló e a sua família. Relacionamento com Deus é promessa de cuidado de Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, saiba de uma coisa: você está guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Venha o que vier, problemas aos milhares, dificuldades aos milhares, você estará protegido. É por isso, queridos, que a Bíblia é muito maravilhosa quando ela diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, tu não serás atingido. Por isso que a Bíblia nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas nós estamos vivendo momentos semelhantes ao daquela época. Momentos em que estamos passando por dificuldades de relacionamentos com as pessoas por causa das circunstâncias do pecado que tem dominado a sociedade. Mas como eu posso ser fiel ao Senhor em meio a toda essa dificuldade, em meio a todo esse lamaçal de pecados?
notícias, informações, aplicativos aos milhares, que têm contaminado as mentes e os lares. As nossas crianças sendo levadas à pornografia mais precocemente ainda. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Mas eu posso continuar sendo fiel ao Senhor em meio a tudo isso? Ou será que eu vou deixar viver como mosca e ser atraído pela teia da aranha, para não mais conseguir sair de lá? Deixar que o pecado vire uma multidão na minha vida, para que eu não seja mais reconhecido por Deus como servo, como foi Abraão? Ser destituído da fidelidade de Deus e ser colocado junto com os infiéis, com os injustos? Quando o apóstolo Paulo nos fala em suas cartas, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me edificam. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas eu escolho fazer aquilo que me edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas essas coisas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas que o mundo oferece. Eu posso ter todas as coisas que o mundo oferece. Mas não é conveniente a mim, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Porque eu preciso representar aquele que é puro, aquele que é santo. E é por isso, queridos, que lá em Levíticos, no capítulo 20, versículo 26, está escrito: portanto, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Portanto, ser-me-eis santos em toda a vossa maneira de viver. O que é que nós estamos fazendo? Como está a nossa estrutura espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor? Queridos, nós vamos sempre ter dificuldades de relacionamento com as pessoas. Sempre. Nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós somos fracos. E muitas vezes nós somos levados pelo egoísmo, pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho. Mas aí nós voltamos lá no capítulo 2 de Tito, onde a Bíblia nos diz que nós temos que renunciar. Olha o que o apóstolo Paulo disse: renunciando às concupiscências, renunciando às imundícias, deixando todas as coisas do presente século. Quantas vezes, amados, nós temos visto pessoas que se desviaram do Evangelho, mudaram a estrutura psicológica da sua mente, tiveram uma metanoia invertida e fizeram como porcos voltando ao lamaçal, vivendo na vida do pecado. E quando você se aproxima para falar de um bom relacionamento com o Senhor, de servir ao Senhor com fidelidade, muitas vezes ele tem a cara de pau, a coragem, a petulância de dizer que está bem com o Senhor, no meio do pecado, vivendo na prática do pecado, e diz: eu sou salvo pelo Senhor. Quantas vezes nós temos visto pessoas que eram um fenômeno na igreja, cantava, louvava o Senhor, pregava a palavra, ministrava evangelismo em praças públicas, ganhava almas e almas para o reino de Deus, e hoje estão atrofiados pelo pecado. Lembram-se do texto desta manhã, Romanos capítulo 12? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Você foi chamado para ser transformado. Você não foi chamado para ficar no estado em que você se encontra. Eu não fui chamado para viver a vida de qualquer maneira.
aquela ideologia que muitos têm passado, venha como estás. A palavra de Deus diz assim: vai e não peques mais. O pecado não pode permear a minha vida, o pecado não pode dominar a minha mente, o pecado não pode dominar o meu coração. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida tem que bater em retirada, porque eu estou representando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele é santo. É por isso, queridos, que quando Salomão termina de construir o templo, ele vai e escreve lá em letras garrafais no templo: santidade ao Senhor. É isto que o Senhor requer de cada um de nós. Que o nosso relacionamento com Ele seja de pai para filho, um relacionamento saudável, um relacionamento de plena comunhão, de diálogo, de conversa dia a dia, relacionamento de crescimento espiritual. Então eu não posso continuar da maneira como estou. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança, tem que haver algo novo, tem que haver diferença. E no momento em que eu estiver fazendo a diferença, eu vou conduzir pessoas à transformação. Mas se eu estiver vivendo da mesma maneira como eu vejo o mundo vivendo, alguém vai olhar para mim e vai dizer: de que adianta andar ali de Bíblia debaixo do braço, se eu ainda sou mais fiel do que ele? Quantas vezes nós temos ouvido isso, queridos? Pessoas que vivem falando todos os dias: de que adianta ser crente como fulano? De que adianta ir para a igreja, orar e fazer tudo errado? De que adianta eu vestir uma carapaça de cristão, pensando que é uma tartaruga toda protegida, com uma redoma forte, quase que inquebrável, e por debaixo do casco o pecado não sai da sua vida? Os problemas se amontoam, os pecados se multiplicam, o relacionamento continua quebrado com o Senhor. E sabe por que isso? Porque a Bíblia nos diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça, para que a sua oração seja ouvida. Você precisa viver uma vida diferente. Para que a minha oração seja ouvida, eu tenho que viver uma vida diferente. Não adianta ficar da maneira como está. Igreja não cresce, família não prospera, filhos não encontrarão a felicidade, nada irá bem na sua vida, nada irá bem na minha vida, se nós não tivermos por pauta cumprir fielmente a palavra do Senhor. Então, queridos, a nossa palavra nesta noite é a palavra de Tito, de Paulo a Tito, para fechar a nossa mensagem. Vivamos neste presente século justa e piamente para o Senhor. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que não sejam os conflitos familiares para te tirar da presença do Senhor, porque se o meu irmão não quiser ir, eu vou só. Se a minha família não quiser ir, eu vou só. Se o meu amigo disser que do jeito como ele está salvo, eu vou continuar fazendo do jeito que o Senhor colocou no meu coração, porque eu quero ser salvo com a graça de Deus, vivendo justa e sobriamente na presença do Todo-Poderoso. A dificuldade de relacionamento de Abraão não impediu a sua fidelidade. A dificuldade de relacionamento de Ló, ou dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, não impediram a sua fidelidade. Ele saiu de debaixo da proteção
de Abraão, mas ele continuou fiel ao Senhor. Lá ele não tinha pastor, lá ele não tinha ninguém que pudesse orientar a sua vida. Ele era o servo em meio a uma cidade rebelde, mas ele viveu e foi resgatado pelo Senhor. Qual é a bem-aventurança da igreja? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo na glória, para buscar aqueles que ele comprou com o seu precioso sangue. Mas como é que nós estamos vivendo para quando chegar este dia, nós olharmos de cima para baixo e não de baixo para cima? Onde muitos serão levados no arrebatamento para encontrar com o Senhor nos ares. Eu não quero olhar de baixo para cima. Eu quero olhar de cima para baixo e ver que eu estou deixando o mundo para morar na eternidade com o Senhor. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser fiel. Senão, de nada adianta. Como anda a sua vida com o Senhor? Como está a sua comunhão, o seu relacionamento com esse Deus que você serve? Quando você é chamado de cristão, é porque você é parecido com Cristo. Mas será que eu tenho sido parecido com Cristo? Será que eu tenho vivido de maneira a expressar isso? Ou só as minhas palavras é que dizem? E eu vou cansar as pessoas de ouvirem aquilo que eu estou dizendo, e os meus atos refletindo o contrário. Busque ao Senhor, sirva ao Senhor e viva no presente século em transformação, em novidade de vida, vivendo sobriamente, justamente, fielmente, para agradar ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Eu não posso viver uma vida de duplicidade. A Bíblia nos diz, queridos, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a este mundo e as suas concupiscências, ou nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Ou nós vivemos para o Senhor, ou estamos perdendo tempo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Hoje é momento de ceia. Nós sabemos que muitas vezes muitas pessoas deixam para consertar com o Senhor no dia da ceia. E no outro dia, às vezes, fazem tudo errado de novo. Mas entenda uma coisa: viver sobriamente é ter consciência de tudo aquilo que você faz está agradando ao Senhor. Ou que você está lutando contra tudo e contra todos para ser esse servo que o Senhor quer, fiel, justo e sóbrio para agradar a Deus. Feche seus olhos, querido Deus. Nós nos entregamos às tuas mãos nesta noite e sabemos, Pai Santo, que a tua palavra nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E muitas são as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Quantas vezes pecamos, Senhor, quantas vezes caímos, mas nós te pedimos a cada dia, Senhor, dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos orientação do Senhor, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Sonda, Senhor, o nosso coração nesta noite e faça cumprir em nós a tua palavra, para que nós tenhamos a direção do Senhor, para que nós tenhamos a orientação do Senhor. E te pedimos a cada dia, Senhor, livra-nos do mal, guia os nossos passos na tua presença, reveste as nossas vidas com o teu precioso sangue e dá-nos a unção do teu Espírito, para sabermos, Senhor querido, dizer não na hora da tentação, dizer não na hora do pecado e viver uma vida justa diante do Senhor. E temos sabedoria do Senhor para administrar a nossa vida e compreender qual é o propósito do Senhor em nós, em cada situação,
e podermos dizer ao fim do dia que somos muito mais do que vencedores, e te agradecer, ó Deus, pelas vitórias, pelos livramentos e pela condição de servos, de permanecer firmes na tua presença. Guarda-nos debaixo das tuas mãos, enche-nos com o poder do teu Espírito e unja as nossas vidas, para que sejamos achados justos para o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido pastor Pedro. A paz do Senhor, irmãos, amém?